Olá, feras, aqui é a professora Esther Gomes, para a gente prosseguir aí com o estudo da nossa literatura brasileira. Então, no último vídeo nós falamos sobre o início do modernismo no Brasil, tá ok? E hoje a gente vai ver a segunda fase do modernismo no Brasil, tá ok? E a segunda fase também vai ser chamada de segunda geração modernista, tá ok? E ela veio consolidar aquilo que já tinha sido feito pela primeira geração. Então, a primeira geração, que se iniciou lá na Semana de Arte Moderna de 1922, teve a consolidação com a segunda fase, tá ok? Essa fase também vai ser chamada de geração de 30, tá ok? Exatamente por consolidar essa geração. Então, temos alguns nomes aí expoentes nessa segunda fase modernista, tá ok? O que marcou o início da segunda fase foi a publicação de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, tá ok? E aí ele foi um autor, que até hoje ele é reconhecido mundialmente como referência na nossa poesia, exatamente por abordar esses assuntos propriamente do brasileiro, tá ok? E na prosa nós temos a publicação do romance regionalista Bagaceira, ok? Que foi José Américo de Almeida quem escreveu em 1928. Então nós temos esses dois marcos, tanto na prosa quanto na poesia. Então a gente tem uma mudança, porque nós temos essas duas partes do modernismo, prosa e poesia, tá ok? E como é que vai ser? Ele foi um período de grandes publicações da literatura brasileira, tá ok? Como eu já disse anteriormente, foi uma fase de consolidação. Então, geração de 30, fase de consolidação da literatura brasileira. E aí, aquela fase que havia um amadurecimento daquilo que era próprio do Brasil, foi consolidado nessa geração de 30, tá ok? E aí, a gente tem os temas nacionais, sociais, históricos, ok? Impetrados pelos escritores dessa fase. Então, foi uma abordagem, uma abordagem melhor sobre os temas que anteriores não eram tão abordados, tá ok? A gente tem uma segunda fase após, após a crise de 29, tá ok? Vindo de uma guerra mundial, então tá mergulhado todo nesse cenário, tá ok? Um cenário de crises econômica, social, política, tá ok? E aí isso está entre a transição da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um período aí conturbado em relação a todo o cenário, não só no Brasil, como a um cenário mundial, tá ok? Então havia, apesar de a gente percebe, que a gente tem toda essa crise econômica, que afeta todas as vertentes do nosso país, parte social, parte política, parte de educação, parte de segurança e por aí vai, parte de economia principalmente. Então todas as outras partes elas serão afetadas a partir de um momento de crise, tá ok? E aí nós temos esse período que também se iniciou com a Era Vargas, tá ok? E também ainda continua aí a política do café com leite, tendo São Paulo e Minas como centro cultural, centro político do nosso país, tá ok? Como características dessa segunda fase, a gente tem uma grande influência do realismo e romantismo presente nas obras, tanto da poesia quanto da prosa, tá ok? A gente tem a presença desse nacionalismo que já estava se iniciado na primeira fase, passando para a segunda fase também, tá ok? A presença do regionalismo, de obras que destacavam os pontos regionais de várias partes do nosso país, tá ok? A apresentação de uma realidade política, cultural, social presente no momento. Então, esse momento de crise que passava, quebra da bolsa de valores, o mundo estando em guerra, isso vai refletir nas obras, como sempre é dito, toda obra artística, ela reflete a situação que o seu povo vive naquele momento, e não seria diferente com a poesia, com a arte literária, tá ok? Também vai refletir aquilo que o povo vive naquele momento, tá ok? Há uma cultura brasileira sendo valorizada, então se valoriza aquilo que é brasileiro, então vai ter em foco aí aquilo que é brasileiro, a cultura brasileira, os aspectos
como os brasileiros vivem e tudo mais, tá ok? A gente tem uma influência da psicanálise de Freud, tá ok? Também vai ter essa presença daquilo que transcende a parte física, vai para a parte espiritual, leva-se em conta todo esse misticismo que pode envolver, né, a parte psicológica e tudo mais. A linguagem, né, como a gente tem uma quebra de ruptura daquilo que é clássico, né, a gente tem uma linguagem mais próxima do coloquial. Então, a valorização daquilo que é falado, né, aquilo que se efetiva na língua em relação àquilo que é só a parte teórica da língua e não a parte prática, tá ok? A gente tem uma quebra, modelos clássicos eram bem marcados, né, métrica, rima. A gente agora tem, né, nas obras uma liberdade maior, principalmente na poesia, uma liberdade maior, sem métrica, sem rimas, tá ok? São versos livres e brancos, ou seja, são versos livres porque não tem tamanho e brancos porque eles não têm a rima de um verso para o outro, fica a critério mesmo de quem vai escrever. Então, em relação à poesia, nós temos esses aspectos. Em relação à prosa, né, a prosa é aquele texto corrido, né, as narrativas são escritas em prosas, tá ok? E a poesia são textos escritos em versos, tá ok? E o que nós temos na prosa de 30, né? Nessa segunda fase no modernismo, tá ok? Então nós temos a presença, né? A grande presença de romances regionalistas e urbanos. Então atenção exatamente para essas camadas regionais, essas camadas urbanas, aquilo que estava em foco no Brasil naquele período de 30 e tudo mais, tá ok? Os problemas que essa vivência em sociedade iria trazer para as pessoas, tá ok? Então até hoje a gente tem vários problemas de como é que eu posso dizer, de estabelecer, né, um relacionamento com várias pessoas, né? Umas pessoas pensam diferentes, outras agem de outras maneiras. Isso tudo gera um problema, geram complicações. Isso é levado para a parte escrita. Então essas complicações que se tem em viver em sociedade, então também é trazido para essa prosa de 30, tá ok? Então essas complicações de se viver em sociedade, né? Os relacionamentos que se tem interpessoais, ou até mesmo com o seu interior, aquilo que te vai causar, né, mudanças de pensamento, de atitude, tudo mais, aquilo que te leva, né, leva a um lado mais humano, se pensa mais em como você vai agir ou não, tá ok? E aí nós temos alguns nomes, né, que foram destaques nesse período da segunda fase. A gente tem o Graciliano Ramos, tá ok? E aí ele se destaca exatamente por seu romance regionalista, né? O principal romance que até hoje é lido, é estudado, são Vidas Secas, tá ok? E aí se aborda esses problemas do sertanejo em relação ao Nordeste, né? Quais seriam os problemas? A seca, a fome, né? A falta de comida e tudo mais. Isso leva ao quê? Ou se retirar do Nordeste e vir para os centros urbanos, né, do Sudeste, ou se ficar lá morrer de fome. E até hoje, né, tem filmes, temos novelas que abordaram essa temática da pessoa que vive no sertão e os problemas causados por questões geográficas e tudo mais, tá ok? A gente tem o Jorge Amado, tá ok? Que várias novelas da Globo se basearam nas suas obras, tá ok? Então ele falava muito sobre o baiano, sobre a cultura, sobre a religião de quem vive ali na Bahia e tudo mais. Então tem alguns, né, Capitães da Areia, algumas obras que são bastante reconhecidas em relação a esse período do Jorge Amado. Temos Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, tá ok? Então são autores que são reconhecidos em relação à prosa, são textos narrativos que eles escreveram nesse período de 30, tá ok? Em relação à poesia, né, nós temos alguns nomes também que são fortes, né? Carlos Drummond de Andrade, que já foi dito, tá ok? A gente tem a Cecília Meirelles, que aí ela buscava mais aquele lado, né, transcendente da alma em relação ao corpo, buscava esse lado bem espiritual das pessoas, tá ok? A gente tem Mário Quintana, que são poetas que, né, Murilo Mendes, são poetas que até hoje a gente tem um renome, né? Vinícius de Moraes, que também foi o compositor, ele escreveu poemas, ele escreveu música, né? Então, apesar de que, né,
Vamos nos desvencilhar dessa parte clássica da literatura. Não é que eles não soubessem escrever. Tem Vinícius de Moraes que escreveu vários sonetos, que é a forma mais clássica de se escrever, a forma mais nobre e clássica de se escrever um poema. Ele escreveu vários sonetos, então eles sabiam, a forma clássica, mas eles queriam romper com essa estrutura toda formal, e criar uma literatura tipicamente brasileira, tá ok? Então a gente vai fazer os exercícios em relação à segunda fase, que serão marcados no sistema, tá ok? Até o próximo vídeo com a terceira fase do modernismo.